Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição e hoje a reflexão bíblica é sobre as ordenanças bíblicas para congregar e prestar culto racional a Deus que devem ser consolidadas no encontro sagrado da comunidade cristã, onde corações se unem em adoração racional na busca pela compreensão da revelação divina e na entrega espiritual de corpo e alma a Deus. No ato de congregar e no culto racional a Deus, as pessoas encontram alimento para a alma, a força para perseverar e a inspiração para viver em conformidade com os propósitos de Deus. É no convívio fraterno e na adoração reflexiva que se fortalece a fé, se nutre a espiritualidade, se cresce como ser humano, como indivíduo e como comunidade cristã. Deixa aí suas interações no canal, são elas que reforçam a relevância desse conteúdo e impulsionam o vídeo para alcançar muitas outras pessoas. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, veja se você continua inscrito no canal, se inscreva ou reinscreva, acione o sininho para você receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Você que está visualizando esse vídeo está em minhas orações diárias. O textual da reflexão bíblica de hoje está em Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele destaca que uma característica marcante do nascido de novo é o desejo de estar com o povo de Deus. Os textos bíblicos de referência estão em Salmos número 84, versos 3 e 4, e Hebreus capítulo 10, versículo 25. Nestes textos está realçada a importância do santuário para a vida humana e o conselho divino para que os servos e servas do Senhor nunca deixem de congregar para se fortalecerem, admoestarem uns aos outros, a perseverar na esperança da chegada do grande dia em que a igreja ela se encontrará com o Senhor nos ares. A guerra espiritual contra as hostes espirituais da maldade, contra os principados, contra as potestades e os príncipes das trevas deste século, obriga o maior inimigo de Deus e da alma humana a fazer de um tudo para manter as pessoas longe das igrejas e do desejo de oferecerem culto racional a Deus. Quanto menos a pessoa congregar, mais fragilizada espiritualmente ela ficará, sem condições e forças para cultuar a Deus, portanto, totalmente vulneráveis aos ataques satânicos nas suas diferentes formas de influência, possessão e domínio. Para alcançar esse intento maligno, o inimigo ele se utiliza das dificuldades do dia a dia, dos empecilhos gerados pelo sistema mundano e material, como também das desculpas humanas para manter a pessoa longe da presença abençoadora de Deus. As palavras hebraicas kahal e edar, traduzidas por assembleia e congregação, são os termos utilizados para se referir às reuniões em Israel com um propósito religioso. E na língua portuguesa, elas definem o ato de congregar, de ficar junto, de se ajuntar, reunir, ligar, misturar, agrupar-se para estar sob cobertura espiritual. O contexto bíblico ele é claro em reafirmar a necessidade humana de congregar para estar sob a proteção divina, fortalecer espiritualmente a si mesmo e as pessoas com quem convive. O termo igreja, com a inicial em letra maiúscula, tem origem no grego ekklesia, do verbo ekkalen, usado para se referir a uma pessoa chamada, convocada para uma assembleia geral de caráter religioso. No cristianismo, o termo igreja, com a inicial em maiúsculo, se refere à união das pessoas que aceitaram e atenderam ao chamado, à convocação divina, para se reunir na condição de escolhidos de Deus. Isto porque quem é escolhido por Deus precisa aceitar a escolha divina mediante a ação do Espírito Santo, que capacita a pessoa a crer em Jesus como sendo o unigênito de Deus enviado ao mundo para consolidar o plano de salvação por meio de Jesus ali no sacrifício na cruz do Calvário. Ao aceitar o chamado, a convocação divina, a pessoa ela passa a fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo, da qual Cristo é o cabeça e pela qual Deus ele continua se revelando, falando à humanidade, convidando as pessoas ao arrependimento e à conversão genuína a Ele. Ao atender o chamado, a convocação divina para sair para fora do sistema mundano,
A igreja, ela assume a missão primária de evangelizar a humanidade para atrair a humanidade a Cristo. Além disso, a missão da igreja é se reunir para cultuar a Deus e adorá-lo em espírito e em verdade, na busca aí por crescimento, solidez e sustentabilidade espiritual por meio dos ensinamentos bíblicos recebidos, dos testemunhos compartilhados e da mordomia cristã, na qual os cristãos eles prestam serviço ao reino de Deus e às pessoas alcançadas pelo Evangelho de Cristo. Assim como é importante a socialização das pessoas no meio social em que elas são inseridas, para que elas possam se adaptar às regras e aos princípios legais vigentes, para usufruir dos direitos e obrigações inerentes à cidadania que possui, a igreja é o local onde as pessoas têm contato com as regras, com os princípios vigentes no reino de Deus, os assimilam, se ajustam a eles, se adaptam e adquirem a condição de cidadãos dos céus por meio do selo da propriedade divina, que é a garantia de que a pessoa ela está apta a fazer parte da família espiritual de Deus, a acessar a eternidade com Cristo. Quem se recusar a se adaptar aos princípios divinos vigentes no reino de Deus e que devem ser evidenciados na comunidade cristã, infelizmente se coloca na condição de desqualificado para habitar com Cristo na eternidade. O próprio Cristo foi quem disse: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 a 18, Paulo diz: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. É importante que se diga que ídolo é tudo que faz com que a pessoa tire o seu foco de Deus, passando a amar, a se dedicar e a praticar ações que ferem a santidade de Deus. Portanto, pode ser uma pessoa, um objeto, uma coisa, ou uma prática que a pessoa tenha afeto exagerado, preferindo-a em lugar de se ajustar aos propósitos de Deus para a vida humana. Para ser igreja de Cristo, seja na coletividade ou na individualidade, estar em condições de cumprir a sua missão divina, a pessoa ela precisa se comportar como parte do povo de Deus na terra, como cidadã dos céus, se ajustando aos princípios sagrados. Em tudo o que fizer ou deixar de fazer, por meio dos seus atos, suas atitudes e seus pensamentos, a pessoa deve sempre fazer ou deixar de fazer, visando a glória de Deus e nunca a glória humana. Buscar a edificação e o aperfeiçoamento cristão contínuo para si e para as pessoas com quem convive também é uma condição a quem quer estar no reino de Deus na eternidade. Como também se dispor a evangelizar a humanidade por meio do seu bom testemunho pessoal e, se precisar, por meio de palavras. Os que habitam na casa do Senhor são bem-aventurados, pois habitam em um lugar incomparavelmente amável, têm a sua alma amparada e alimentada por Deus, encontra refúgio, segurança, fortaleza, tranquilidade e equilíbrio espiritual para si e para os seus descendentes. Descobre o quão vantajoso é estar longe das tendas da impiedade, ganha resiliência e se habilita a ter condições de louvar ao Senhor continuamente. Mesmo que passe pelos vales das impossibilidades humanas, experimenta as providências divinas. Verá Deus oferecer graça e glória aos seus servos e suas servas, sem lhes negar bênção alguma. Se apresenta diante do trono da graça e terá condições de se apresentar diante de Deus para ver o rosto do seu ungido, o que evidencia a concretização de um relacionamento profundo, saudável e sustentável com Deus. Ciente disto, o salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei,
que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Isto porque a unidade fraternal amistosa condiciona a pessoa a experimentar o amor e o perdão divino para si mesmo. Ou seja, a comunhão vertical, a comunhão com Deus, depende da comunhão horizontal, da comunhão com as pessoas próximas e do convívio diário. É no convívio diário que as pessoas aprendem a superar as diferenças, a relevar as falhas, a perdoar até quem não merece ser perdoado, a reconhecer e a valorizar as competências, as habilidades das outras pessoas, a agir e reagir, fazer ou deixar de fazer tudo para a glória de Deus, a ajudar as pessoas que se encontram fracas, debilitadas espiritual ou fisicamente, a aquecer corações que estejam experimentando frieza espiritual, a ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na prática do amor cristão, que é a caridade, no espírito, na fé e também na pureza, a procurar construir e guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Levítico capítulo 6, versículo 13, diz que o fogo deve arder continuamente sobre o altar sem se apagar. Isso só é possível se a lenha e também as brasas se mantiverem juntas, sendo retirado também delas as cinzas que ofusca, reduz e apaga o fogo do Espírito Santo. Quem ama, deseja e se esforça para estar junto, para desfrutar intensamente dos momentos felizes e, se for o caso, superar os momentos de dor, de dificuldades ou de aflições. Falta de desejo de congregar pode evidenciar distanciamento da comunhão com Deus, flerte com o sistema mundano, busca por realizar desejos pessoais hedonistas, indiferença quanto à necessidade da alma que anela pela manifestação sobrenatural de Deus, desunião, divisão, falta de unidade. Viver em unidade e mutualidade com diferentes membros do corpo de Cristo é uma necessidade para que cada membro se mantenha vivo e atue de forma recíproca para o bem-estar da Igreja de Jesus Cristo. É na unidade da Igreja que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O tamanho da unidade da Igreja determina o tamanho da força da Igreja. E a unidade espiritual só pode ser mantida pela lealdade à verdade e pelo andar segundo o Espírito Santo, nunca por meio da concordância ou da realização de desejos pessoais com origem na natureza humana que é tendente ao pecado. É preciso se precaver para não perder o desejo de congregar. É preciso estar atento a situações que possam fazer com que a pessoa perca a estabilidade espiritual e se distancie da congregação. Ir à igreja prioritariamente é e deve ser o ato de a pessoa se propor a ir ao santuário para oferecer a Deus um culto racional. Receber algo de Deus no culto é e sempre será uma consequência natural do que a pessoa oferecer a Deus em seu culto. Certo escritor diz que se oferecermos a Deus apenas uma mera parte daquilo que podemos oferecer, Deus, por sua parte, nos oferecerá apenas uma mera parte daquilo que Ele poderia oferecer. Quem tem que agradar do culto é Deus e não a pessoa que está oferecendo o culto. Como bem frisou Josué e Caleb, no livro de Números, capítulo 14, versículo 8, se o Senhor ele se agradar da pessoa, Deus ele vai cumprir suas promessas feitas à pessoa, dando o melhor àquela pessoa. A igreja cristã é apenas um local no qual as pessoas vão buscar ajuda e orientação quanto ao propósito de Deus para salvar a humanidade. As consequências ao deixar de congregar, elas são catastróficas e inevitáveis tanto no mundo espiritual quanto no natural. A pessoa fica totalmente vulnerável às astutas ciladas do diabo, pois ao deixar de congregar, a pessoa ela dá legalidade ao inimigo para agir na vida dela a partir do que motivou a pessoa a ausentar da congregação. O simples ato de deixar de congregar já evidencia que a pessoa caiu na cilada do inimigo. A pessoa perde a comunhão com os demais membros do corpo de Cristo e um membro sozinho, isolado dos outros, não sobrevive, portanto, vai a óbito. Sem comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo,
a pessoa ela perde a condição de participar da ceia do Senhor. A pessoa se sente desobrigada de devolver os dízimos e as ofertas para a manutenção e continuidade da obra de Deus. A pessoa deixa de se envolver ou ser envolvida com a manifestação da glória de Deus que ocorre na igreja. Se alia ao mau testemunho dos que costumam abandonar a congregação, se distanciam da assistência pastoral, se indispõem a obedecer às instruções pastorais e fica à mercê dos ataques malignos. Se distancia do pronto-socorro e da UTI espiritual para receber atendimento imediato. Acaba se colocando sob suspeita de ter cometido algum tipo de pecado. Perde a oportunidade de se tornar participante das bênçãos de Deus derramadas nas reuniões que são realizadas na igreja. É preciso cuidado redobrado para se evitar ser influenciado ou influenciada por movimentos pseudo-cristãos maquiados de inovações humanas que acabam banalizando o sagrado, invertendo valores, agregando elementos do sistema mundano na liturgia da igreja cristã, obscurecendo a importância do ministério pastoral, da palavra de Deus e da busca pela santidade. Uma das principais características do modus viventes da igreja primitiva é o estar junto em unidade. Para Dietrich Bonhoeffer, não há outra opção ao corpo de Cristo a não ser tornar-se corpo visível. Portanto, deixar de congregar leva a pessoa a deixar de ser integrante do corpo de Cristo, perde a forma, a comunhão de Cristo e com Cristo. Quanto à pergunta por que alguns abandonam a igreja, dentre outros motivos que merecem ser considerados e analisados, estão as preferências pessoais conflitantes com os princípios cristãos, equívocos ou distorções na interpretação do contexto bíblico geral, decepção com pessoas da igreja ou que ocupe função de liderança na igreja, frieza espiritual em decorrência da vida devocional anêmica por falta dos ingredientes da leitura bíblica diária, da oração contínua e do jejum resiliente, recusa se integrar com as demais pessoas da igreja, dar ouvido a conversas estranhas à vontade de Deus, fraqueza espiritual que deixa a pessoa vulnerável aos ventos de doutrinas que são contrárias aos princípios bíblicos. A pessoa ela também pode eleger pessoas na igreja como inimigas suas e passar a pensar ou a afirmar que está sendo perseguida. Prefere ouvir pessoas ímpias e sem temor a Deus do que os conselhos pastorais. Desvaloriza o sacrifício de Cristo na cruz em prol da sua vida. Desvaloriza ou não constrói amizades cristãs. Imagina que o pastor não seja tão simpático. Busca por posição de destaque, por aclamação, sem solidez espiritual, ou então a pessoa querer que a igreja se ajuste a ela, sem considerar que é ela que precisa se ajustar aos princípios cristãos. Pode ocorrer também de a pessoa ter cometido algum tipo de pecado e mantê-lo oculto, sem nenhum desejo de confessá-lo e deixá-lo. Também pode ser por causa de sentimentos hedonistas que oferecem prazeres mundanos imediatos e dominam a vida da pessoa, não sentem prazer em cultuar o Senhor. Pode ser que a pessoa recusa a aceitar a responsabilidade cristã em contribuir e se comprometer em cuidar um dos outros no corpo de Cristo. Pode ser também uma recusa a aceitar o estilo pastoral na condução e na administração da igreja. Ou então, a pessoa pode estar demasiadamente cansada. É importante descobrir o verdadeiro motivo que levou ou pode levar uma pessoa a abandonar a igreja, a deixar de congregar, pois só pode haver cura e tratamento do que é diagnosticado. Além disso, o paciente espiritual precisa estar disposto a ingerir a medicação bíblica na dosagem, na frequência e na periodicidade correta. Desde o seu nascimento, Jesus ele teve forte ligação com o templo onde foi apresentado. Como um bom judeu, Jesus ele estudou as Escrituras ao ponto de, aos 12 anos de idade, ele surpreender os doutores da lei, pois o seu nível de conhecimento estava muito acima da média dos meninos da sua idade. Jesus ele sempre frequentava as sinagogas, onde as Escrituras eram lidas e explicadas. Jesus ele tinha também o costume de ir ao templo para ensinar as pessoas. Jesus ele demonstrou zelo pelo santuário ao expulsar as pessoas que vendiam animais para os sacrifícios, contrariando as instruções sagradas.
Jesus ele se referiu ao templo dizendo, ou nominando-o de a minha casa é casa de oração. A exemplo de Jesus, os discípulos e a igreja primitiva tinham prazer de estarem reunidos no templo. Para o pastor e escritor Sérgio Costa, é no culto cristão que a igreja invisível ela se torna visível, que por meio da adoração, do louvor, da comunhão, do testemunho, do ensino e da pregação, a igreja ela cumpre a sua missão, o seu propósito de evangelizar, de fazer discípulos para Cristo. Que a igreja cristã ela se torna um referencial e motiva outras pessoas a estarem reunidas para desfrutar da comunhão com Cristo e com os demais membros do seu corpo. O termo culto, com origem no termo grego latreia, indica originalmente um serviço de Deus, uma adoração a Deus. A orientação de que o culto, o serviço, a adoração a Deus seja racional, indica que a pessoa deve oferecer a Deus um culto que tenha lógica, em conformidade com o padrão exigido por Deus, fruto de um raciocínio pautado nos princípios cristãos, que encontre respaldo e explicação dentro do contexto das Escrituras Sagradas por estar fundamentado nela. Mesmo que a pessoa se emocione, tendo em vista o mover sobrenatural do Espírito de Deus, a pessoa ela não perde o equilíbrio, não perde o raciocínio, não perde a racionalidade e nem a inteligência. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus são as características indispensáveis do culto a ser oferecido a Deus e denota a necessidade de o cristão sacrificar, subjugar a carne, a natureza humana tendente ao pecado, para servir exclusivamente à vontade de Deus. É inútil se sacrificar para ter à disposição a sofisticação da hipermodernidade se as coisas elementares do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para transformar o mais vil pecador, for deixado de lado. Oferecer o corpo como sacrifício vivo leva a pessoa a cultuar de forma vigorosa, intensa, com fervor, de todo o coração. Oferecer o corpo de forma que ele esteja santo condiciona a pessoa a se aproximar de Deus e ser aceita por Ele, pois a pessoa se apresenta separada exclusivamente para Deus, sem profanação, sem invenção, sem contaminação e sem irreverência. Oferecer um corpo agradável a Deus fala do ato da pessoa se apresentar diante de Deus voluntariamente, de boa vontade, de todo o coração, sem fingimento, sem reservas, de corpo, alma e espírito. Assim sendo, de acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, o foco da vida religiosa, o culto, ele se torna o ponto onde o senso do sagrado é mais concentrado, servindo como indicador da qualidade mais íntima da religião. Deus ele está à procura de verdadeiros adoradores, de verdadeiras adoradores, para adorá-lo em espírito e em verdade. E o ser humano ele precisa se deixar ser despertado a desejar estar na presença abençoadora de Deus, da mesma forma que o salmista que expressou dizendo: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Portar-me-ei com a inteligência no caminho reto. Quando virás a mim, andarei em minha casa com um coração sincero. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Liturgias e apresentações humanas desprovidas de santidade, da unção do Espírito Santo, nunca impressionam a Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito, Deus nunca despreza. Não basta cantar, se gesticular, levantar as mãos, saltar, gritar na igreja ou nos eventos cristãos realizados em locais públicos ou privados. A adoração em espírito e em verdade é o reflexo de uma vida de adoração diária, contínua, resiliente, em santidade diante de Deus. Independe do lugar, mas do reconhecimento da grandeza, da natureza, dos atributos, do imensurável amor e da bondade divina para prover salvação em todos os aspectos e áreas da vida humana. A vida cristã genuína, ela é caracterizada pelo desejo de exaltar e glorificar ao Senhor em tudo. Só ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Essa foi a resposta de Jesus, dada ao inimigo que o tentou por 40 dias, enquanto Jesus estava jejuando no deserto.
Essa ordem divina ela tem sido violada, pois muitos que se intitulam cristãos estão aí adorando as pessoas, as coisas materiais, as ideologias humanas, as preferências pessoais. O erro em gostar de algo ou alguém é quando isto ou aquilo começa a ser mais importante, mais atrativo, mais desejado do que a luta cristã pela manutenção e preservação da comunhão com Deus. A comunhão com Deus é e deve ser algo inegociável, independentemente de as circunstâncias serem favoráveis ou não. O único ser no universo que é onipresente, onipotente e onisciente é Yahvé Adonai, o soberano do universo. Portanto, ele é o único ser com todos os atributos necessários que o qualifica a receber a adoração do ser humano que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O ser humano ele pode gostar muito de determinadas comidas, lugares, pessoas, atitudes, compromissos, comportamentos, objetos, práticas e etc. No entanto, o ato de adorar, a adoração só deve ser dirigida a Yahvé Adonai, ao Senhor soberano do universo. Para João Calvino, o primeiro fundamento da justiça é, sem dúvida, a adoração a Deus. Com esta reflexão bíblica, ficou claro que, de acordo com a palavra de Deus, o cristão ele precisa congregar com regularidade. Ao prestar o seu culto a Deus, o cristão deve estar ciente de que não está prestando um culto a ele mesmo ou a quaisquer outras pessoas, mas exclusivamente a Deus. E o culto a ser oferecido a Deus deve ser racional. Momento em que cada cristão aproveita para cultivar a comunhão coletiva, prática fundamental para a maturidade e a mutualidade cristã, condição que qualifica o cristão a suportar, a perdoar e a exortar uns aos outros com amor ágape, que é o amor incondicional. Deixar de congregar é uma ação sem nenhum fundamento, sem nenhum respaldo bíblico. Mesmo porque, para que um membro do corpo ele se mantenha vivo, ele deve estar integrado ao corpo, do contrário, se for isolado do corpo, virá a óbito e apodrecerá. É de vital importância que a adoração a Deus ela seja integral, espontânea e profunda. Ore para que você esteja sempre congregando e que os demais cristãos também nunca deixem de congregar, de adorar a Deus em espírito e em verdade. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.